minutos. Bom, obrigado, senador, pelo convite. Muito prazer voltar aqui à comissão. Eu acho que a minha apresentação vai complementar o que o presidente da Visione mencionou. Ele se concentrou na questão da produção de satélites aqui no Brasil e mostrou esse quadro. Isso está relacionado, na minha visão, com o que eu vou mencionar aqui. Eu vou concentrar os meus comentários sobre o acordo de salvaguarda tecnológica que foi assinado em 2001 com os Estados Unidos e as consequências do que tem ocorrido ao longo desses últimos anos. O primeiro comentário é que a Estratégia Nacional de Defesa, que é o documento mais importante, né, na defesa nossa, ele prevê a prioridade para o programa espacial. E no programa espacial prevê prioridades para o desenvolvimento pelo Brasil com tecnologia nacional de um veículo lançador de satélites, que é o VLS, e a utilização comercial da base de Alcântara. Interferem nesse processo a AEB, como foi dito aqui, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Defesa e Itamaraty. E o governo brasileiro, no ano de 2000, discutiu como utilizar comercialmente a base de Alcântara para o lançamento de satélites de comunicação, de meteorologia. E foi assinado, então, esse acordo de salvaguarda tecnológica. Esse acordo de salvaguarda tecnológica tem em mente garantir, é uma espécie de acordo de propriedade intelectual, de garantir o segredo das tecnologias que seriam utilizadas no lançamento dos satélites. Essa negociação foi muito demorada, muito difícil, porque os Estados Unidos, evidentemente, têm uma política antiga de restringir a ampliação de países que têm o domínio do lançamento de satélites e, desde o começo, desde o momento que foi assinado, eu era embaixador em Washington e acompanhei muito de perto isso, e desde 2001 que eu estou acompanhando esse assunto, porque eu reputo isso do maior interesse científico, tecnológico e de defesa. Porque, como foi mencionado aqui, quer dizer, como? Com aspecto financeiro também. Com aspecto financeiro que está ligado à questão da utilização da base. Mas a importância desses satélites para nós, um país de dimensões continentais, não precisa ser exagerado. E foi mostrado aí o grau, não é, de precisão de alguns dos principais países aqui da região, e o Brasil, com a floresta, com as fronteiras do jeito que estão hoje, e com seus interesses de defesa, não está atentando a isso. O acordo, então, foi assinado. Esse acordo, então, visava criar condições para que os Estados Unidos, porque o acordo foi negociado com os Estados Unidos, pudessem utilizar a base de Alcântara. E, para isso, o acordo previa uma série de garantias para o segredo industrial dos satélites e do próprio veículo lançador. Desde 2001, a oposição aqui no Brasil, na época o PT, se opôs ao acordo. E depois, quando assumiu o governo, aí praticamente, matou a tramitação desse acordo. Eu poderia dizer que nunca antes, na minha visão, nunca antes na história desse país, uma visão ideológica prejudicou tantos interesses nacionais. Quer dizer, o programa espacial brasileiro, no que tange ao lançamento de satélites, do veículo lançador de satélites, e a indústria de satélites está atrasada, ainda mais nesses últimos
13, 14 anos por influência ideológica. E ainda quando eu estava em Washington, eu tentei ainda alguma negociação para avançar esse acordo, porque havia objeções da parte americana, e também por causa das oposições do PT, eu procurei negociar esses pontos que estavam pendentes. As áreas que o PT condenou no âmbito do acordo são 4 ou 5. A primeira, o PT se colocou contra a existência de áreas restritas dentro da base. Quer dizer, o meu argumento, quando discuti com a oposição naquela época, é que se você aluga uma casa, se você tem uma casa, aluga um quarto, você não vai perguntar para a pessoa qual é o móvel, de onde comprou o móvel. O cara aluga a sala, aluga o quarto e põe o que ele quiser lá dentro. Aqui havia restrições justamente por causa da segurança para a propriedade intelectual. O segundo ponto era que os Estados Unidos diziam que o Brasil não poderia utilizar os recursos gerados por Alcântara no próprio programa de lançamento. Esse é um argumento que a gente podia aceitar normalmente, porque o dinheiro é fungível, quer dizer, vai tudo para o Tesouro, entra de um lado, sai de outro, enfim, né? Quem que vai controlar se aquele recurso utilizado no programa de desenvolvimento do veículo lançador foi o que foi gerado com a base de Alcântara? O terceiro argumento do PT era que, como isso era uma caixa preta, porque a alfândega não podia abrir os containers onde estavam os equipamentos. Quer dizer, aí é o problema da propriedade intelectual, que nessa altura é normal. Quer dizer, a China e a Rússia assinaram acordos iguais. A China e a Rússia permitem isso nos seus países. E a última coisa as duas últimas coisas que foram levantadas como objeção em primeiro lugar, o relator do projeto na época e outros deputados objetavam que esse acordo não transferia tecnologia. E a gente cansou de explicar que esse acordo não era de transferência de tecnologia, era um acordo de salvaguarda, um acordo que salvaguardava a propriedade intelectual dos equipamentos, do satélite e tal. E a outra coisa, e aí sim era uma objeção que o governo brasileiro não queria aceitar, e esse eu não tive como conversar lá, é que ao assinar o acordo, o Brasil se comprometia a não ceder a base para países que não fossem membros de um regime multilateral que regula o lançamento de satélites, que se chama, na sigla em inglês, MTCR. Quer dizer, é um acordo multilateral que regula os países que são membros e que têm capacidade de lançar satélites. E aí, os países que não são membros e que poderiam ter a cooperação do Brasil seria a Coreia do Norte, seria o Iraque naquela época, seriam países que realmente nós não teríamos nenhum interesse em fazer qualquer tipo de cooperação. Mas houve a objeção política. Aí, quando houve... E aí eu vou fazer um parênteses para tratar especificamente aqui da casa. Esse acordo foi enviado ao Congresso em 2001. Em 2003, ele tramitou, estava na Câmara, e tramitou durante 2002, mas sem avançar, porque havia um substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia e havia um parecer negativo pela inconstitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça. Em 2003... o governo brasileiro, através do ministro Celso Amorim, esteve aqui nessa comissão e declarou que esse acordo não era de interesse do Brasil e que esse acordo ia ser retirado pelo governo brasileiro. E todos nós pensávamos que efetivamente tinha sido feito isso. Eu agora, na preparação dessa exposição, fui verificar e constatei que o governo não retirou o acordo.
Em 2013, houve uma audiência aqui da comissão, uma audiência conjunta com a Comissão de Relações Exteriores e outras comissões, e o ministro Patriota, na época, disse que o acordo estava retirado. E depois, na segunda reunião, ele ficou calado, não falou nada. Mas, na realidade, o acordo, por uma questão de descoordenação dentro do governo, não foi retirado. E hoje esse acordo está há 14 anos tramitando no Congresso, há 13 anos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A última movimentação foi o dia 9 de abril, na CCJ da Câmara. Apresentação do parecer do relator, do segundo relator, o deputado Marcos Rogério, que não foi deliberado. A última movimentação, agora. Eu acho não que foi retirado coisa nenhuma, está lá. Está parado lá. E com parecer, com a perspectiva de ser recusado na Câmara depois de 14 anos. No meio tempo, em vista desse impasse, o governo brasileiro, também com um grande viés ideológico, traduziu, isso é literal, o acordo americano foi traduzido, piorado por causa da Ucrânia, e foi assinado em 2004. Então, nós tínhamos, de 2004 até agora, um acordo com a Ucrânia que previa o lançamento de um satélite em cooperação com o Brasil, mas o veículo lançador era ucraniano. Chamava Projeto Ciclone. E, por ironia, duas coisas curiosas. Quer dizer, primeiro, eu pude verificar que, para lançar o foguete com o satélite da base de Alcântara, o governo brasileiro precisava do acordo com os Estados Unidos, que ele mesmo vetava. Enfim, nós gastamos mais de 500 milhões de reais, eu acho que é muito mais, o número oficial é esse, num projeto que nasceu morto, porque sem o acordo com os Estados Unidos não poderia ser lançado o satélite com o foguete da Ucrânia. Há um telegrama da Embaixada Americana, que foi revelado nesse Wikileaks, que diz o seguinte, é textual isso, um telegrama da Embaixada Americana de 2009 para o Departamento de Estado. Dizia que o embaixador da Ucrânia aqui no Brasil tinha feito uma gestão junto à embaixada pedindo para que o Departamento de Estado concluísse essa negociação com o Brasil, porque sem o acordo de salvaguarda tecnológica com os Estados Unidos, o satélite e o veículo lançador da Ucrânia não podia ser lançado da base de Alcântara. Por que razão? Porque tinha componentes norte-americanos no veículo lançador e no satélite. Quer dizer, é uma comédia de erros, né, e de descoordenação dentro do governo. Eu não consigo imaginar, enfim, tendo trabalhado no Itamaraty tantos anos, não consigo imaginar que o Itamaraty, para não falar da agência espacial, que por definição devia saber, não consigo imaginar que o governo brasileiro não soubesse que para lançar o foguete da Ucrânia e o satélite da Ucrânia precisava da aprovação do governo americano. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa, mas foi o que ocorreu. Eu só queria fazer uma observação, aqui a intenção do embaixador Souza Gomes, a observação sobre a tramitação desse projeto do acordo com os Estados Unidos, projeto de decreto legislativo. O projeto está ele recebeu um parecer na Comissão de Ciência e Tecnologia de um deputado que propõe um substitutivo. Ora, um acordo internacional não tem substitutivo, isso é inviável. Ele quer renegociar tudo. Então, chama a atenção do Itamaraty para esse incidente na tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. Desculpe a interrupção. Não, e tem mais uma coisa que aconteceu depois, né? Com a crise na Ucrânia, né? A invasão lá, Crimeia e tal, e com a presença russa no noroeste da Ucrânia, e tem presença russa porque a União Soviética, na época, colocou
fábricas nessa região da Ucrânia, né? E uma das fábricas que foi colocada lá era justamente do programa espacial. Então, essa fábrica que ia produzir o foguete estava do lado russo, não do lado ucraniano. E aí, depois de tantas idas e vindas, em junho deste ano, o governo brasileiro resolveu cancelar o acordo. Mas cancelou formalmente, mas sem prestar atenção para detalhes, porque há custos que estão em tramitação aí e que o governo brasileiro não está cuidando. Quer dizer, também acabou politicamente o acordo, extinguiu o programa Ciclone, mas ainda estão pendentes problemas. Então, a ironia toda desse projeto de decreto, né, legislativo que aprova o acordo de salvaguarda tecnológica, é que o acordo não foi feito para beneficiar empresas americanas ou nada, foi feito para viabilizar a base de Alcântara. Cada lançamento de satélite da base de Alcântara geraria 40, 50 milhões de dólares, que poderia ser muito mais do que esses minguados recursos que nós temos hoje para o programa espacial brasileiro. E essa decisão equivocada, na minha visão, desde 2001, de se opor a esse projeto, inviabiliza a cooperação do Brasil com outros países, porque a base está situada, como os senhores sabem, em cima do Equador e o custo de lançamento é muito mais barato, enfim, tem uma série de vantagens econômicas. Tanto que na Guiana Francesa tem uma base europeia, Kourou é uma base de lançamento de satélites europeia, é porque está lá porque é mais econômico. E poderia haver cooperação não só com os Estados Unidos, porque a racionale do governo na época, em 2000, 2001, de fazer o acordo com os Estados Unidos, primeiro porque o dos Estados Unidos é que tem a tecnologia que está com todos os países. Segundo, pela simples razão de que naquela época, eu não sei quanto é hoje, mas deve ser a mesma coisa, naquela época entre 85% e 90% de todos os satélites comerciais, satélites de meteorologia, satélites de comunicação, eram lançados por empresas americanas. Era a Motorola, era a Boeing, enfim, todas as empresas americanas. Então, 85% ou 90% dos satélites eram americanos. Quer dizer, os outros 5% eram dos outros países. Então, se você não tem esse acordo com os Estados Unidos, você não lança nenhum satélite, como está acontecendo, né, desde a criação da base até hoje, não saiu do papel, porque não há esse acordo de salvaguarda tecnológica. E, em paralelo, se fez, como foi mencionado aí, o programa com a China, o lançamento do satélite, com um veículo chinês também, e ouço dizer, não tenho confirmação disso, que há conversas com a Rússia para o lançamento de um foguete feito na Rússia. Então, o que fazer? O que fazer para a gente resolver esse assunto do ponto de vista do Brasil, do interesse brasileiro? A presidente Dilma ia aos Estados Unidos agora, foi, né, aos Estados Unidos em julho, e a ideia era retomar esse assunto, porque em 2011, logo depois da eleição, o presidente Obama esteve no Brasil e no comunicado conjunto havia uma referência à renegociação desse acordo. E agora, na visita da presidente, a ideia era que esse assunto fosse retomado, mas, apesar de tudo, não foi retomado. Então, para encerrar e abrir os debates aqui, há dois caminhos. Ou se retoma a discussão aqui no Congresso desse acordo em novas bases, para que alguns aspectos sejam renegociados e tal, já que o acordo não foi retirado, ou se encerra a discussão desse acordo e o governo brasileiro vai ter que renegociar o acordo de salvaguarda tecnológica com os Estados Unidos. Hoje, a situação é muito mais complicada, porque em 2001
esse acordo só foi possível ser negociado por uma decisão política do presidente Clinton e do presidente Fernando Henrique. Se não fosse esse entendimento nesse altíssimo nível, o acordo não teria sido feito. Eu, como estava embaixador em Washington, acompanhei isso e eu sei o que eu estou dizendo. Então, não há possibilidade hoje, fácil, da gente renegociar esse acordo com os Estados Unidos. E a retomada dos entendimentos é uma aspiração de empresas europeias, de empresas americanas, que têm interesse em aproveitar essa base. E o que, como nós vimos aqui, a Embraer, a Visiona, tem interesse, inclusive, e foi muito bem exposto aqui, o prejuízo que isso está causando em termos de pesquisa, em termos de pessoal especializado. Então, a importância desse acordo de salvaguarda tecnológica para a pesquisa, para recursos que possa financiar o programa espacial brasileiro. Eu não entrei aqui no detalhe do programa de lançamento de satélites. Isso é uma coisa ultra estratégica. Foi mostrado aí os países todos, dos BRICS e alguns outros, são poucos os países que têm capacitação de lançamento de veículos de satélite. E o Brasil, porque tem um mercado grande aqui para satélites de observação, satélites de comunicação, teria uma capacitação, inclusive, para lançamento de satélites de pequeno e médio porte, não dos grandes satélites, como foi mencionado aqui, 5.000, 6.000, 4.000 toneladas, que são lançados pela Europa em Kourou, e nos Estados Unidos, Cape Canaveral, e lá na Rússia, numa base lá no Cáucaso. O Brasil teria um nicho de mercado a ser explorado, e que não pode ser explorado porque a gente não tem esse acordo. Então, há um interesse comercial muito grande, e eu acho que, do ponto de vista do governo brasileiro, haveria um interesse muito grande se não houvesse essa contaminação ideológica há 15 anos, teria interesse em aproveitar e desenvolver a base de Alcântara para fins comerciais. E os recursos da base de Alcântara poderiam poderiam financiar todo esse trabalho que foi mostrado aqui há pouco. Então, as duas coisas são importantes. O desenvolvimento do programa VLS, que está parado na aeronáutica por falta de recursos, e o programa de desenvolvimento de satélites a partir da base de Alcântara. Quer dizer, na minha visão, esse é um exemplo muito claro da influência de opções estratégicas equivocadas desde 2003. Quer dizer, nós seguimos, em alguns setores, a plataforma política de um partido político com influências negativas sobre a política externa e a defesa do interesse nacional. Eu acho que isso é muito importante a gente levar em conta para encontrar uma solução para resolver esse problema. Muito obrigado.